Irmãos, abra sua Bíblia no segundo livro dos Crônicas, capítulo de número 32. Capítulo de número 32, versículo 21, a partir do 21, para a gente fazer uma leitura. E eu gosto muito dessa passagem, e ela é interessante, inclusive para os dias de hoje. Hoje, o pastor Gilvan estava trazendo uma mensagem, falou aqui de Golias, né, de batalha, e a gente vai falar aqui também sobre batalha. E talvez aqui nós temos algumas pessoas que estejam vivendo momentos de batalha. Se não todos nós estamos vivendo em alguma situação uma batalha, uma guerra, uma situação contrária. Por isso que a igreja está com esse propósito de orar, porque é na oração que a gente vai conseguir ganhar essas guerras, essas batalhas. Eu coloquei um título, depois a gente fala do título, né? Vamos ler. 32, 21. Então o Senhor enviou um anjo, fala aí, um anjo, que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. E envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seus deuses, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Amém? Eu dei um título que diz assim: basta, está ali? Basta um anjo. Quem está em batalha aqui? Quem está em guerra aqui? Quem está enfrentando peleja? A palavra do Senhor diz para você hoje: basta um anjo. Basta um. Às vezes eu oro e falo assim: Senhor, manda um exército de anjos. Para que um exército de anjo, pastor Sérgio, se basta um? Se você crê que um vai resolver o teu problema, levanta a tua mão e glorifica Ele. Irmãos, essa passagem, essa história, esse texto, ele é tão importante, ele é de uma importância tão grande, que ele é registrado em 3 livros. Ele está registrado no livro de 2 Reis, capítulo de número 18. Ele está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 36. E também aqui onde nós lemos, em 2 Crônicas, no capítulo 32. É uma história tremenda. E ela é registrada em 3 livros porque ela tem uma importância muito grande. Se eu perguntasse para você por que ela é tão importante, você saberia me dizer por que ela é tão, mas tão importante? Estudando e vendo algumas coisas, a gente às vezes passa pela leitura da palavra, e eu já até preguei nesses livros, nesse assunto, mas não tinha me ligado ainda numa situação aqui que
torna essa história tão importante. Por isso ela está registrada em 3 livros. Aqui em 2 Crônica é feito um resumão daquilo que aconteceu nessa história. É um resumo que, se não, é um resumo que traz para nós informações do que aconteceu, que, se não fosse os arqueólogos, os estudiosos, essa história aqui, ela não teria tanta importância. Se os arqueólogos não tivessem descoberto objetos, peças daquela época, que remetem àquela época, documentos que foram encontrados, inclusive na Síria, registrando esse momento que está registrado nesses livros, certamente essa história seria apenas um conto, ia ser só uma historinha. Mas como foi descoberto, como foi achado alguns objetos daquela época e documentos, essa história, ela é uma história verdadeira, é uma história que nós podemos nos espelhar, que verdadeiramente aconteceu. Para quem tem a oportunidade de Israel, você sempre vai encontrar na cidade e por todo o canto de Israel, sempre alguma terra mexida, sempre alguma coisa a ser escavado para encontrar coisas que vão remeter a essa história que a Bíblia traz. Então eles estão sempre pesquisando, e foi nessa pesquisa que eles encontraram peças e documentos que realmente remetem a essa história e torna ela mais do que verdadeira. Segundo os historiadores, a Síria, para a gente entender aqui a história, porque eu acredito que alguns aqui já saibam o teor dessa história, né? E segundo os historiadores, a Síria era uma grande potência, principalmente na época, né? Principalmente na arte da guerra. Tinha muitos soldados, material bélico, a tal ponto que eles estavam levando cativo muitas cidades, eles estavam sitiando muitas cidades. Então a história vai se desenvolvendo nisso daqui, através de um rei chamado Senaqueribe. E eles agora enviam um comandante chamado Rabissaque para tomar Jerusalém. Judá já estava sendo sitiada, e a gente sabe que uma das formas que o nosso Deus tinha, e eu acredito que Ele até hoje tem, em trazer o povo a uma obediência, porque o povo sempre teimava em desobedecer ao Senhor, era Ele permitir que algum país, algum rei viesse contra Jerusalém, contra o povo de Israel. Era permissão de Deus, era permissão de Deus. E a gente precisa entender aqui que nada acontece na nossa vida se não for pela permissão de Deus. E a gente precisa entender, quando as coisas estão apertadas, acontecendo, tem alguma coisa que a gente precisa dar uma analisada, fazer um balanço. O que é que está acontecendo? O que é que está havendo? Será que a gente está um pouquinho fora do caminho? A pastora hoje de manhã estava falando sobre Jó, a preocupação que Jó tinha com os filhos, de estar sempre sacrificando, orando, intercedendo pela vida dos filhos, que não estavam nem aí para Deus. E a gente sabe o que aconteceu. Então a gente precisa estar, sabe, sempre analisando. Eu acredito que
nós estamos vivendo um momento muito difícil. O mundo está vivendo. Mas falando aqui particularmente do Brasil, o Brasil está passando por um momento terrível. Terrível. E Deus tem permitido que isso aconteça. E enquanto a gente não nos posicionarmos, a própria igreja se posicionar, a gente vai vivendo esses problemas aí, essas dificuldades que a gente está vivendo. Então, o que acontece é que agora Senaqueribe manda o comandante, esse tal de Rabissaque, não bota esse nome no teu filho, por favor. Aí sitiar Jerusalém. E a história diz que o rei Ezequias, ele fica numa situação dificílima, porque ele via que Jerusalém não teria condição, ele não teria um exército para guerrear contra aquela potência. E lá em Isaías, como lá em 2 Reis, a gente vai ver que ele rasga as vestes dele, ele entra em pânico, uma série de coisas vão acontecendo por causa da preocupação dele, mas eu não quero me prender simplesmente a isso. Eu só quero te dizer uma coisa que a gente vai perceber aqui, e nós vamos sair daqui, sabe, com algo no coração para nos fortalecer na nossa caminhada. Saber que nós temos guerra, que a gente tem luta mesmo. Não adianta, você acaba uma peleja, no outro dia já aparece outra. Às vezes nem está terminando uma, já começa a outra. Daqui a pouco o telefone está tocando, é um problema. Daqui a pouco tem alguém chegando para te contar um problema, em que você precisa estar firme e forte, principalmente no Senhor, para você enfrentar essas batalhas. Aí, irmãos, eles vêm para a guerra, vêm para sitiar Jerusalém. E quem era Jerusalém para enfrentar essa potência? Tanto é que eu falei aqui, o rei, ele rasgou as suas vestes, ele ficou desesperado, porque ele não tinha nenhuma capacidade. E outro detalhe, o rei Ezequias, ele se tornou rei aos 25 anos, e ele foi considerado o rei que mais agradou a Deus, que mais fez aquilo que agradou o coração de Deus. Não houve no reinado de Jerusalém um rei antes e depois que fosse tão igual como foi Ezequias diante de Deus. Ele estava com crédito na casa. Isso também me levantou assim uma questão. Às vezes a gente acha que pelo fato de que nós estamos sempre na igreja, que a gente ora, que a gente jejua, que a gente entra em propósito, que a gente nunca vai ter problema. Vamos ter problema sim. Problema sem orar, problema orando ou não orando, a gente vai ter problema. Você conhece alguém que não tem problema? Você conhece alguma pessoa que não está passando por nenhum problema? Que ele diga assim: oh, não, minha vida está uma maravilha, não tem problema, aqui não tem enfermidade, aqui não tem doença, aqui não tem problema de emprego, aqui não tem problema de dinheiro, aqui não tem problema de dívida, aqui não tem problema nenhum. Irmãos, talvez a gente não consegue ver, mas tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz de espírito, vive uma guerra, um problema. Eu estava vendo um vídeo no telefone, aí apareceu a Whitney Houston, é isso? Falei certo? Irmãos, eu sou doido pela voz dessa mulher.
Mas ela passou aquele filme dela, né, o Guarda-Costa. Poxa, irmão, depois eu te conto a história, eu vendo esse filme, o Guarda-Costa, dentro do avião. A gente estava dentro do avião, descemos lá, a gente estava indo para os Estados Unidos, paramos lá em Manaus, e o filme estava terminando, e o comandante falou assim: atenção, senhores passageiros, todos terão que descer, porque vai arrumar a aeronave, vai fazer não sei o que lá. Ninguém desceu do avião, estava terminando o filme, ninguém quis saber do que a gente estava vendo o final do filme. E eu gostei muito daquele filme e da voz dessa cantora. Como é que ela morreu? Ela se suicidou. Como é que a filha dela morreu? Da mesma forma. Uma pessoa, irmãos, que tinha uma condição financeira tremenda. E assim tem muita gente. Então todos têm problema, todos nós temos problema. Então, o fato do rei Ezequias, ele com 25 anos, ele começa o reinado dele, ele faz tudo aquilo que agrada o Senhor, ele limpou o altar, ele acabou com todos os deuses estranhos, ele fez uma limpeza geral. Depois você olha lá em Isaías, né, 36, olha lá em 2 Reis 18, 17, 18, vai lendo ali, que você vai ver o que ele fez, a limpeza que ele fez. E a palavra vai dizer logo assim, e logo depois aqui, no início do capítulo 32, depois destas coisas, depois dele ter feito tudo isso, o capítulo 32 vai dizer assim, depois destas coisas e destas verdades, veio Senaqueribe, o rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se dela. A gente acha que a gente vai estar livre das coisas. Não. A gente só tem uma vantagem, que para mim é a maior vantagem, é que nós vamos estar sempre do lado de um Deus poderoso, que vai lutar, vai guerrear as nossas guerras, e nós vamos ser vencedores em nome de Jesus. Eu quero profetizar desde agora, que você que chegou aqui dizendo que está numa batalha, o Senhor vai entrar contigo nesta batalha em nome de Jesus. Então quem era, tem até que correr aqui que eu já olhei o relógio, já está contra mim. Quem era Jerusalém para enfrentar essa potência? Para dar um exemplo, seria tipo os Estados Unidos, a potência dos Estados Unidos perdendo para o Uruguai, um dos menores países da América do Sul. Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. A Síria era grande, enquanto Jerusalém era um negocinho desse tamanho, uma coisinha pequenininha, sem condição, sem armamento. No futebol seria o São Cristóvão dando uma goleada botei até aqui no Real Madrid, não aqui em São Cristóvão não, lá em Madrid, na casa deles. Seria mais ou menos isso, para exemplificar bem. Às vezes você fala assim, eu não vou conseguir, eu sou muito pequenininho, eu sou pequenininho do tamanho de um botão. Mas irmãos, o Senhor está te guardando, o Senhor está te olhando, ninguém toca em você se não for da permissão de Deus. Então fica firme aí no teu lugar, fica firme. Talvez você esteja passando por uma situação até parecida, aonde você cercado dos problemas, dos conflitos, sem saber como vai resolver, de que forma vai resolver, uma dívida que você não sabe como é que vai pagar.
ou talvez uma enfermidade que você não sabe como vai tratar. Eu não sei. Eu só quero dizer uma coisa para você que está dentro de um furacão. Creia que o Senhor pode enviar apenas um anjo e acabar com esse problema. Aí eu queria fazer o seguinte: você que levantou a mão e que está passando problema, fica de pé agora, nós vamos orar. Fica de pé, nós vamos orar. Eu não sei qual é o problema, não sei qual é a situação. Em nome de Jesus, bota a mão no teu coração agora. Bota a mão no teu coração agora, em nome de Jesus. Fica de pé mesmo, porque é de pé que nós vamos ganhar essa batalha, mostrando para o inimigo, para o problema, para a dificuldade, que o Senhor está entrando com providência e vai dar vitória para você em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido, eu quero, Pai, orar esta oração intercessória neste momento, porque creio, Jesus querido, que nós estamos aqui como a tua igreja e cremos no teu agir na nossa vida. Tu és um Deus de perto, tu és um Deus de longe. Eu sei que pessoas entraram aqui, Pai, com seu coração apertado, vivendo problemas, dificuldades, que talvez seja, Pai, um problema de enfermidade. O Senaqueribe da vida dele pode ser para uma enfermidade, um problema de trabalho, um problema, Jesus querido, financeiro. Eu não sei, no casamento, eu não sei, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, elimina esse Senaqueribe da vida dele. Mostra para ele, Pai, que esta semana, Pai, eu creio que nessa semana vão ter respostas aqui, vinda do céu para a vida do teu filho. No nome de Jesus, corta, Pai, o laço. Corta laço de morte, de enfermidade, de problemas, Jesus querido, em nome de Jesus, entra nesta casa. O Senhor conhece cada endereço aqui. Eu creio, Jesus querido, que o Senhor vai enviar um anjo, apenas um, e ele vai derrubar todo inimigo, toda situação contrária que está contra o teu filho, no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, veja bem a estratégia de Senaqueribe. A estratégia de Senaqueribe era intimidação, afronta, tirar a confiança do povo, minar a fé do povo. Parece que o que aconteceu lá, naquela época, naquele cenário, é o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais. Você pode ver que a situação é parecida, é a mesma. Irmãos, eles ficaram ali ao redor de Jerusalém, mas não teve uma arma. Se fosse nos dias de hoje, não teve um tiro. Enquanto hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê bala voando para tudo que é lado, lá não houve uma lança, uma flecha. Era só na atitude, era só na artimanha da intimidação, da afronta. Vocês não vão conseguir, vocês não vão, o Deus de vocês não vai protegê-los. Era sempre lançando um medo, uma preocupação. Assim o povo tem vivido nos dias de hoje. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Trabalho na mente de todos. O trabalho na mente, irmãos, é terrível. Quem foi que colocou um vídeo? Está lá no grupo dos homens, um vídeo de um rapaz falando sobre as músicas
que estão sendo lançados. Foi você, não foi, Antônio? Irmãos, que vídeo tremendo. É que não dá tempo para eu colocar aqui, é 3 minutos mais ou menos, não é? Está lá no grupo dos homens, falando a respeito das músicas que hoje os nossos jovens estão ouvindo, que já não são mais aquelas músicas da boquinha da garrafa. Quem lembra da boquinha da garrafa? Se alguém não lembrar, eu vou pedir o pastor Paulo para fazer uma encenação aqui. A música na boquinha da garrafa já virou fichinha para o que estão fazendo hoje. As músicas, irmãos, que estão penetrando na mente dos jovens, falando em coisas terríveis, dizendo aquilo que seria até criminoso fazer, é o que eles estão cantando, e está sendo incutido isso na mente do jovem. E uma coisa na mente da pessoa o tempo todo, sabe, irmãos, vai trabalhando a mente. Era isso que Senaqueribe, com esse tal de Rabissaque, estava fazendo, intimidando o povo dessa forma, fazendo eles enfraquecer moralmente. É o que está acontecendo nos dias de hoje. É desse jeito. Você não vai conseguir. Isso não é para você. Não tem mais emprego. O dinheiro vai acabar. O Pix vai não sei o quê, não sei o quê. Cara, se você ficar só antenado nisso, tu vai à loucura. E é isso que esses caras estão querendo. Por isso que lá em Efésios pede para a gente buscar as armaduras de Deus para nos proteger, o capacete para nos guardar dessas setas malignas que estão sendo lançadas contra a gente. Era assim que eles estavam querendo fazer. Tanto é, irmãos, que não tinha, como eu falei aqui, não tinha tiro, não tinha lança, não tinha espada, não tinha luta, só tinha blá blá blá. E isso perdurou por algum tempo, e por um bom tempo, essa coisa te sugestando, tentando te sugestionar a você enfraquecer. Está filmando? Tá, né? Não tem problema não. É isso que eles estão querendo, irmão. É isso que o sistema está querendo. É isso que o sistema está querendo. E ele está querendo fazer isso na igreja. E a gente vai começar a entender porque essa história é tão importante para nós. Quer ver o negócio? Quem é a igreja do Senhor aí? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Fala assim: eu sou a igreja do Senhor. É nessa igreja que eles estão querendo lançar essas sugestões. Quem é o Deus de vocês? Quem é esse Deus? Quem foi? O rei Ezequias que limpou o altar, que disse que vai fazer e acontecer? Quem é ele? Que Deus é esse? Se o nosso rei Senaqueribe já tomou conta de todas as outras cidades. Ó, só que eles não sabiam que aquela cidade que eles estavam se metendo era uma cidade que estava fazendo a vontade de Deus. As outras não estavam fazendo a vontade de Deus. É aí que tem a diferença, e que nós precisamos entender a diferença. Não adianta levantar a mão e dizer: eu estou na batalha e eu preciso ganhar essa batalha, essa luta, se você não se posicionar. E vou dizer mais: o rei Ezequias foi vitorioso não simplesmente porque ele limpou, porque o limpar do altar, fazer aquilo que agrada o Senhor, era uma obrigação dele.
como é uma obrigação nossa que aceitamos Jesus, reconhecemos Jesus como Salvador da nossa vida, e é só a Ele que nós devemos nos dobrar. Mas tem muita gente se dobrando a muito mais coisas aí, está dividindo o Deus que serve, a atenção, o propósito. Como eu gosto de falar aqui, na dividida com a igreja sempre perde. Os nossos compromissos são sempre maiores do que o nosso compromisso com a igreja do Senhor. Não é comigo não, não é comigo não é com o pastor Denilson, pastor Gilvan, pastora Zélia, pastor Paulo, pastor Mateus, não, é com o Senhor, porque tudo que você faz aqui não é para mim, é para o Deus que nós servimos, porque quem vai te abençoar é Ele, quem vai te proteger é Ele, quem vai te guardar é Ele. Então não sou eu, não é para mim, é para Ele, porque eu faço para Ele, eu vivo para Ele, e assim a gente precisa caminhar, é desse jeito. Qual o Senaqueribe que atormenta a tua vida? Aonde que ele está atuando? Creia que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Amém? Vou dar uma corridinha aqui, porque a gente também já está terminando aqui. Olha, irmãos, os caras são tão astutos. O diabo é astuto. Ele não está, sabe, dando tiro de qualquer jeito, não. Eles estão dando tiro certeiro. Eles estão lançando seta certeira. É que não vai dar para ver tudo aqui, mas olha só. Eles estavam sugestionando de tal forma que eles começam a usar algumas verdades para confrontar Jerusalém, o povo de Jerusalém. Se você pegar do versículo 10 ao versículo 19, deixa eu pegar algumas coisas assim, ó. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixarem sitiar Jerusalém? Vocês estão confiando em quem? Às vezes você não encontra pessoas que falam assim, ó, que Deus é esse teu, que você vive nessa situação toda problemática aí? Que Deus você está servindo? Você às vezes não é confrontado dessa forma? Às vezes dentro de casa mesmo. Porventura, versículo 11, não vos incita Ezequias para vos entregar para morreres a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Todo domingo nós estamos dizendo aqui, toda quinta-feira, na nossa campanha, vamos continuar firmes no nosso propósito, que o Senhor vai entrar com providência. Será que a gente sustenta isso firmemente? Ou a gente daqui a pouco vai começando a ceder? Que é isso que eles estavam querendo. Que é o que eles estão querendo. Então ele vai aqui, não vou ler todos, mas ele vai do versículo 10 ao versículo 19, só batendo nessa tecla, falando verdades. Vou dar um exemplo para matar isso aqui rapidinho. É tipo assim: mas ele é pastor? Ele não sabe nem falar. Mas ele é diácono? O cara não sabe nem dobrar o joelho. Mas ele vai trabalhar naquela empresa, mas é um analfabeto. E ele está falando uma verdade. Eu estou falando aqui, nós vai. Eu não sei nem falar, nós vai. Ele está falando uma verdade. Ele está querendo me intimidar pela verdade dele. Mas hoje eu falo nós vai, mas amanhã eu estou falando nós vamos. Porque a própria palavra vai me ensinando também a falar o português. Às vezes as pessoas usam da tua fraqueza,
de um problema que você tem, para tentar tirar a tua força, o teu ânimo. E às vezes, no lugar de você pegar, fala assim: não, mas eu tenho um Deus que me sustenta, eu tenho um Deus que vai me fazer mudar essa história. Não, a gente pega e arria para eles. Quem está entendendo isso aqui que eu estou falando? Ele vai trabalhando em cima de uma falha tua. Às vezes você errou. Eu vou até pedir uma coisa aqui, até bom que eu lembrei aqui agora. Irmão, quando tu não vê um irmão um bom tempo na igreja, quando ele vier, tu vai falar assim: se desviou, tu não sabe nem o que o irmão está passando, irmão. Para você dizer, já se desviou, aí dá vontade do irmão pegar e virar as costas e falar assim: estou me desviando agora por causa de você. Cara, vai lá e abraça o teu irmão. Você estava com saudade ou estava esperando ele vir para você exortar ele? Porque às vezes a gente está precisando de um abraço. Tem pessoas que chegou aqui precisando de um aperto de mão. Tem pessoas que chegou aqui precisando de um abraço. Quantas pessoas já falaram para mim como eu precisava desse abraço? Uma mão estendida. Mas às vezes a gente quer criticar o que eles estavam fazendo. Vocês não vão conseguir. Coitado de vocês. Vocês vão passar fome. Vocês vão morrer à míngua. Vocês são tão fracos que se nós dermos, está ali, se nós dermos para vocês 2.000 cavalos, vocês não têm cavaleiro para sentar neles. É um povo fraco, um povo que não tem vigor físico, moral, para lutar contra a gente. Mas não dava um teco de atiradeira, só na sugestão. Aí a gente entra no final aqui para a gente orar. Senaqueribe só errou numa coisa, que ele não estava simplesmente mexendo com o rei Ezequias, mas ele estava provocando o próprio Deus. Porque quando você é provocado no Deus que você serve, irmãos, essa pessoa tem que tomar muito cuidado, porque ela não vai se ver contigo, ela vai se ver com Deus Todo-Poderoso. O erro de Senaqueribe foi esse. Ele veio afrontar o próprio Deus, e foi a derrota dele. Segundo Crônicas, segundo Reis 19. Olha aqui, não vai lá não que eu vou. Está comigo aqui. Segundo Reis 19, 27 e 28 e 34. Porém Rabissaque lhe disse: porventura mandou-me meu senhor somente o teu senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? Olha o que eles estão falando. Vocês vão comer o seu cocô e o seu xixi. Rabissaque se pôs em pé e clamou em alta voz. Irmãos, eles mandaram carta. Além da carta, ele começou a gritar com os que estavam em cima do muro. Em alta voz em judaico, e respondeu dizendo: ouve a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Era o tempo todo, falando, argumentando coisas negativas para o povo desanimar, para o povo parar. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje, irmãos. Vai fazer o que na igreja? Tua vida continua do mesmo jeito. Que Deus é esse que você serve? Que nada acontece? É porque às vezes a gente, irmãos, só quer ver que acontece se a gente ganhar a casa própria, se a gente resolver o problema do casamento simplesmente, se a gente resolver o problema da enfermidade. Se o Senhor resolver, o problema da enfermidade, se o Senhor fizer alguma coisa que vai nos trazer um benefício material,
quando a nossa maior preocupação tem que ser o nosso benefício espiritual. Foi o que nós estudamos hoje pela manhã. O nosso benefício espiritual. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas vão ser acrescentadas, fiquem tranquilos. Você não morreu na Covid, você está vivo. Quem está vivo, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Se alguém ficou calado, você fala assim: sai daqui, em nome de Jesus. Agora, irmãos, por que essa, para a gente fechar aqui, por que essa história é tão importante? Por que tanta afronta? Pastor Denilson, por que lutar por um pedacinho de terra desse tamanho, que até hoje a briga é por causa de Jerusalém, um negocinho desse tamanho assim, que você passeando por lá, você roda a cidade toda, num dia só. Talvez não rode tanto por causa do tumulto que tem, mas tu roda tudo, um negocinho desse tamanho. Por quê? Tem alguma coisa que é importante. Simone, tem alguma coisa que é importante. Às vezes você fica assim: por que comigo? Por que só me acerta? É porque você tem a marca de Cristo na tua vida. O diabo não vai atrás de quem já é dele. O diabo não vai tentar sugestionar quem está em cima do muro. O diabo não vai pegar aquele que é crente de vez em quando, porque aquele dali já está, sabe, já está liquidado. Eu lembro do meu sogro falando a respeito disso. Ele, quando passava, tinha um mendigo na rua, ele disse que ouviu uma voz dizendo assim: ó, você vai ficar igual a ele, sugestionando, tentando mexer com a mente, o psique daquela pessoa, tentando jogá-la para baixo. O mundo está fazendo isso. Se chegar uma notícia: ó, amanhã não tem feijão, come arroz. Come arroz. Feijão faz falta? Faz, mas come arroz. Come arroz. Mas glorifica o nome do Senhor. Porque o negócio, irmãos, é com a igreja do Senhor. O sistema, ele está todo direcionado para a igreja do Senhor, porque a igreja ainda, e vai continuar, faz a diferença nessa terra. E a igreja é você. E a igreja é você. Por isso que quando você acha que a coisa está vindo muito para cima de você, é porque você está incomodando, ou porque você pode incomodar e você ainda não entendeu isso. Ele está querendo te abater antes de você pegar essa, sabe, essa convicção no teu coração de que você vai fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença no nosso trabalho, fazer a diferença dentro da igreja, fazer a diferença, seja lá onde que a planta dos nossos pés pisar, nós podemos fazer a diferença, porque nós caminhamos com Cristo. Então, quem quer saber por que essa passagem é tão importante? Quem quer? É só um suspensezinho assim, só para... Coloca aqui para mim. Primeiro capítulo de Mateus, para a gente terminar. Primeiro capítulo de Mateus, coloca direto lá, versículo de número 9 e 10. Olha por que é tão importante. Lê aqui comigo, vamos lá. E Uzias e Jotão. E Acai gerou quem? Gerou quem? Gerou Ezequias. Isso aqui é a genealogia de Jesus. Quando terminar isso aqui, chega Jesus. Então quem está dentro da genealogia de Jesus? Versículo 10.
e foi embora até chegar em Jesus. Até chegar em Jesus. Está vendo por que era importante? Está vendo por que quando Senaqueribe, ele tentou contra o povo de Israel, contra Jerusalém, ele se deu mal? Porque tinha uma promessa. Tinha uma promessa aqui. O rei Ezequias fazia parte da genealogia de Jesus Cristo. Eu queria que você ficasse de pé, porque você faz parte também, não da genealogia de Jesus, mas do plano de Jesus nesta terra. Você não se esqueça que lá em Mateus, também no capítulo 16, 18, 19, o Senhor vai falar a respeito das portas do inferno, que não vão prevalecer. Vamos lá? Está aqui, ó. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E eu te darei a chave. A chave para quem? A chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ele está fazendo isso para quem? Pode falar, Denilson. Para a igreja. Ele está falando da igreja. Quem é a igreja aqui? Então tem uma promessa sobre a tua vida, de você continuar o plano do Senhor Jesus nessa terra, falando dele, comunicando, dando esperança, sabe? Por isso que a batalha, ela é ferrenha na nossa vida. Às vezes parece que é até mais pesada, mas não é não. É porque o diabo tenta jogar com todas as armas para tentar nos destruir. Mas, querido, que nesta noite você saia daqui com essa certeza no teu coração, de que o diabo não pode contigo, porque contigo está o Senhor Jesus, sabe? Está o Senhor Jesus. E eu queria ler aqui, segunda Reis, para a gente fechar aqui. Segunda Reis, para fortalecer ainda mais a sua fé. Segunda Reis 19. Não, Segunda Reis 19, está na Primeira Reis. Versículo de número 32. Portanto, você que chegou aqui em guerra, em batalha, o Senhor está falando para você. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, Senaqueribe, está tentando minar as tuas forças. Não entrará nesta cidade. Parafraseando, não entrará na tua vida, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela trincheira ou tranqueira alguma. Nada para embaraçar a tua vida ele vai fazer. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Nessa tua vida, na tua vida, no teu negócio, na tua família, ele não vai entrar em nome de Jesus, porque eu ampararei esta cidade. O Senhor está dizendo que Ele vai te guardar, que Ele vai te livrar, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E para isso Ele mandou um anjo e acabou com tudo. Você vai chegar aqui para cantar o hino da vitória, para contar um testemunho do que Deus fez na tua vida. Eu creio nisso. Se você crê, levanta a tua mão e glorifica ao nome do Senhor.